Carta aos Romanos, para a nossa meditação nesta noite, capítulo de número 3. Nós vamos considerar os versículos 23, 24 e 28. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 23, 24 e 28. Os irmãos encontraram? Podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem não é justificado pela obediência à lei, mas sim por intermédio da fé. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu venho meditando essa palavra já faz algum tempo, e o Espírito Santo de Deus me fala profundamente ao meu coração. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para nós entendermos um pouco o que Paulo está tratando nesse capítulo de número 3. Nós precisamos voltar um pouco às páginas do Antigo Testamento. Diz a Bíblia que no princípio de todas as coisas, lá no Gênesis, Deus havia criado tudo perfeito, tinha criado o homem do pó da terra, e também criado a mulher da costela de Adão, do lado de Adão. E Deus deu uma ordenança para Adão e Eva. Ele disse: vocês estão vendo todas as árvores desse jardim, todos os frutos dessa árvore desse jardim? De todas elas vocês podem comer, mas existe uma árvore em que vocês não podem tocar nela, porque o dia que vocês tocarem, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Essa era a ordenança que Deus tinha dado para Adão e Eva. Eles viviam num lugar perfeito, no jardim do Éden, onde tudo estava ao favor deles. Mas a Bíblia diz que a serpente, a antiga serpente, incorporada por Satanás, ela seduz Eva com o fruto exatamente daquela árvore que Deus disse: não coma dela. E a Bíblia diz que, seduzindo ali a serpente Eva acaba comendo do fruto. E mais do que isso, ela vai e entrega esse fruto também para Adão. A partir desse momento, houve um desmoronamento em tudo na face da terra, porque o pecado havia entrado na face da terra, e com o pecado a morte. E a partir do pecado de Adão, a partir do pecado de Eva, todo homem, toda mulher nascido, ele é contaminado por esse pecado. É o chamado pecado original. O apóstolo Paulo, ele vai tratar um pouco desse pecado original em todo o capítulo 3 de Romanos, porque ele vai dizer que todos pecaram, destituídos ou separados estão da glória de Deus. Nessa noite eu quero que você entenda o que implicou esse pecado de Adão e Eva, e como consequência do pecado dele, nós herdamos o pecado dele. O pecado de Adão e Eva, ele fez separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que toda virada da tarde, no jardim do Éden, Deus ele ia e conversava com Adão, conversava com Eva, tinha um relacionamento com eles, mas através do pecado, esse relacionamento foi quebrado. Através do pecado, não existia mais esse contato entre Adão e Eva e o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer, por meio do profeta Isaías, no capítulo 59, Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados ou tampados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se tem algo que nos separa de Deus, é o nosso pecado. Se tem algo que nos distancia de Deus, é o nosso pecado. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar com maestria sobre isso no capítulo 3. E é interessante nós notarmos essa expressão que ele usa, porque todos pecaram. Sabe o que isso quer dizer? Que não existe ninguém inocente. Não existe um justo sequer na face dessa terra. Todos extraviaram pelos seus próprios caminhos e pecaram e viraram as costas para Deus.
imaculado, que a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas o fez pecado por nós. Ele decidiu descer a essa terra, vestir pele humana, subir no alto de uma cruz, mesmo sem ter praticado nenhum mal, e se oferecer como pagamento do resgate pelos meus pecados. É através da vida de Cristo Jesus que eu e você podemos ser declarados justos diante dele. E é interessante que a justiça de Deus, ela não falha, ela não erra. Faz parte do caráter de Deus condenar pecadores. Faz parte da justiça santa dele punir o pecador. Só que os meus e seus pecados são punidos em Jesus. Só que os meus e seus pecados, que outrora nos separavam dele, por meio de Cristo, agora nós somos de novo aproximados. Essa doutrina, ela pulsa muito forte no meu coração, porque ela vai me dizer que eu estava condenado, eu já nasci condenado, sentenciado ao inferno, mas alguém decidiu morrer por mim, um pobre miserável pecador. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que pode ser que algum homem ouse morrer por um justo, mas quem se atreverá a morrer por um pecador? Quem se atreverá a morrer para um homem que nega o Senhor Jesus todos os dias? Eu não estou falando de gente distante, não. Eu estou falando de mim e de você. Muitas das vezes nós apedrejamos Judas e dizemos: Judas vendeu Jesus por 30 moedas, mas eu e você vendemos ele, traímos ele por muito menos. E a palavra que Deus está nos trazendo esta noite é: você não pode mais ser condenado, porque eu morri no seu lugar. Foi ele que morreu no nosso lugar. E Paulo diz: todos pecaram. Paulo diz: não existe nenhum homem inocente na face dessa terra. Não tem ninguém que pode chegar diante de Deus, bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu fiz algo. Eu sou salvo porque eu preguei bonito. Eu sou salvo porque eu cantei bonito. Eu sou salvo porque eu fiz obras de caridade. Não, a salvação, ela é exclusivamente pelos méritos de Cristo na cruz. É Ele que salva, é Ele que garante a minha entrada no céu de glória. E ele continua dizendo: mas ele, quem? Deus, mas Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você, ao longo da sua caminhada, já ouviu várias definições do que é graça. Uns dizem: é um favor imerecido, concordo. Outros dizem: é um presente que Deus deu, concordo. Mas eu gostaria de trazer uma definição de graça aqui, que eu compreendo, que é um pouco mais profunda. Você sabe o que é graça? Graça é alguém que merece a face irada de Deus, mas que tem a sua face risonha. Por causa de Jesus Cristo, Deus olha para os nossos pecados e nos declara justos diante dele. Porque o meu modo de vida, as minhas obras, elas me condenam. Porque eu erro, eu falho todo dia, eu pego corações, eu pego pensamentos, eu pego vontades, mas o justo Jesus decidiu morrer no nosso lugar. Paulo diz: mas Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Quando Paulo fala assim que ele nos declara justos, diz respeito à justiça santa dele, à justiça santa de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, quando ele desce nessa terra e se oferece como oferta de expiação, acontece algo que se chama dupla imputação. Talvez você já ouviu falar de amputação. O que é amputação? Certa pessoa precisou amputar o membro do corpo, ela teve que amputar o braço, tem que cortar o braço. Mas na obra de Cristo na cruz, acontece a dupla imputação, que é o quê? Quando eu creio nele, os meus pecados vão sobre Jesus. Não é isso que Isaías fala?
salvação é isso. Os meus pecados, eles vão para Jesus, cai na conta de Jesus, cai sobre a vida dele, e a justiça santa dele cai sobre mim. Eu quero que você entenda que os nossos pecados não contaminam Jesus, mas a justiça santa dele me garante que eu sou justo diante de Deus. Agora, nós diante de Deus, nós somos justos pela obra que ele fez ali na cruz do Calvário. E é interessante que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 28: portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Como eu disse, nada do que eu faço me garantirá a salvação diante dele. Eu posso ser uma boa pessoa, eu posso ser alguém que faz obras de caridade, ajuda o próximo, tudo isso é importante. Se você faz isso, continua fazendo, porque isso é louvável diante de Deus. Mas obras diante de Deus não salvam ninguém. Isaías diz assim, as nossas obras são como trapo de imundícia perante ele. Tudo está na conta de Jesus, tudo foi ele que fez por nós. Então Paulo, ao decorrer do capítulo 3, ele tem uma conclusão. Ele diz: portanto, nós somos declarados por meio daquilo que Cristo fez, e não pela obediência da lei. Eu disse que as obras não salvam, mas o salvo pratica boas obras. As obras não têm poder para salvar, mas alguém que é salvo tem prazer de praticar boas obras. Por quê? O apóstolo Paulo diz em Efésios 2,10 que para isso ele nos criou, para que possamos praticar essas boas obras. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha nesse texto de Romanos 3, a questão da justificação. Eu e você podemos ser declarados justos diante dele. E talvez você esteja se perguntando: mas o que é isso? O que é justificação? Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós. Ele perdoa os meus pecados e a justiça santa de Cristo é atribuída a mim. E declara-nos justos à vista dele. Como que você apropria dessa justificação? É por meio da fé. A fé é um instrumento que te leva a ser justificado por Cristo. Você, se imprimir fé na obra dele na cruz, você pode ser salvo. A fé é um instrumento, é o veículo que te leva a ter essa obra maravilhosa que Cristo fez ali na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, ele foi um dos escritores do Novo Testamento que mais falou dessa doutrina. Nós temos a ocorrência do verbo justificar no Novo Testamento cerca de 39 vezes. Dessas 39 vezes, 29 vezes foi o apóstolo Paulo que falou. Ele foi o homem que mais difundiu essa doutrina, que é nós sermos justos diante de Deus por meio de Cristo ali na cruz. E meus irmãos, nós jamais poderemos esquecer dessa doutrina, porque por meio dessa doutrina a igreja fica de pé. Sem essa doutrina a igreja cai, porque essa doutrina ela é poderosa nos seus efeitos. A palavra de Deus ela é poderosa nos seus efeitos, porque é através dessa justiça santa de Cristo que nós somos declarados justos diante de Deus. Era para mim ter sido condenado, era para você ter sido condenado, mas alguém se ofereceu no meu e no seu lugar, como uma oferta santa diante de Deus. Por mais que eu tente fazer algum sacrifício diante dele, não será válido, porque era necessário que o Cordeiro fosse diante de Deus santo, sem pecado. E é interessante que o escritor aos Hebreus ele diz que Jesus, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele assume o nosso lugar, mas ele não é contaminado pelo pecado. A justiça santa dele sobressai sobre os nossos pecados. E ele agora
Ele deu um brado de vitória dizendo: Tetelestai, que significa está consumado. Ele pagou o escrito de dívida que era contrário à minha e à sua vida. Ele assumiu o nosso lugar e assumiu por completo. A Bíblia diz que ele derramou tanto sangue, mas tanto sangue ali na cruz, a ponto de sair até a água do seu corpo. Ele não economizou. E cada gota de sangue que saía do corpo dele era vida e salvação. Uma simples gota de sangue que saiu do meio do Nazareno é poderosa para salvar toda a humanidade. Basta nós crermos, basta nós termos fé no sacrifício dele para sermos salvos perante ele. Eu só tenho que agradecer a ele por esse ato que ele realizou por mim, porque eu não tinha condições alguma de me salvar. Eu não tinha condições alguma de pagar esse alto preço por aquilo que ele fez ali na cruz do Calvário. Então, todos os dias, agradeça a Deus, porque ele te salvou, porque ele te livrou da condenação do inferno, porque todos já nascem sentenciados à morte eterna. Mas Jesus, o nosso bondoso Salvador, ele intercede por nós todos os dias. Você não é menos amado quando você peca, e você não é mais amado quando você faz a obra de Deus. Ele compreende que muitas das vezes nós falhamos, nós erramos, ainda que na tentativa de acertar. Ele compreende tudo isso e ele nos ajuda todos os dias. A Bíblia diz que quando nós nos ajoelhamos para falar com ele, muitas das vezes nós não sabemos como orar, como falar com ele, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele colhe as nossas lágrimas, ele leva até Deus os nossos gemidos inexprimíveis. Ele vê a nossa dificuldade, ele sabe que não é fácil viver nesse mundo de corrupção. Ele esteve aqui também, ele passou na pele o que é ser tentado, ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, o diabo jogando na cara dele dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pele em pão. No 40º dia da sua tentação, aonde o Senhor Jesus, no seu lado humano, estava com fome, a Bíblia diz que Satanás apareceu para ele e tentou ele. Então Jesus sabe que é ser tentado, e ele compreende a nossa luta, mas ele pede para nós perseverarmos, ele pede para nós não desistirmos, ele pede para nós confiarmos no agir dele. Muitas das vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não vemos solução, mas ele está lá nos olhando, ele está lá contemplando a nossa dificuldade, e ele diz: aguenta mais um pouco, permaneça fiel a mim, que eu vou te conceder vitória. Deus tem vitória para aquele que persevera, para aquele que não cansa de adorar o nome dele, para aquele que sabe que mesmo em silêncio Deus está trabalhando. O silêncio dele não quer dizer que ele não está trabalhando. Muitas das vezes somos provados, a nossa fé é provada, mas o nosso Deus, ele é poderoso, e ele nos ajuda, ele intercede por nós todos os dias. Então o apóstolo Paulo, ele tem essa simples conclusão, de que todo homem, ele é justificado, não pelas obras da lei, não pela obediência à lei, porque a lei não pode salvar ninguém, muito pelo contrário, a lei mostra o quão pecadores nós somos, a lei mostra o quão insignificante nós somos, e Tiago diz, na sua carta, capítulo 2, versículo 10, que se alguém julga ser cumpridor da lei, mas tropeça num só ponto, ele se tornou culpado de todos os outros pontos. Então, pela lei, ninguém será salvo, ninguém será justificado, mas pela graça de Cristo, nós somos justificados e somos salvos. E eu quero que você entenda que a graça, ela não abole a lei, mas toda a lei é cumprida em Cristo Jesus. Ele
e a lei unidas numa só pessoa. Ele é o único homem que pisou na face dessa terra e foi cumpridor da lei cabalmente. Ele não falhou em nenhum só ponto. Então, quando eu creio nele, quando eu deposito fé nele, a justiça santa dele é creditada a mim, é passada a mim, de maneira, diante do tribunal do justo juiz, o Deus Todo-Poderoso. Eu agora sou declarado justo, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo já fez. Todo mérito, toda honra e toda glória é só dele. Foi ele que morreu no meu lugar. Foi o Senhor Jesus que se ofereceu como oferta para nós, pecadores. Na perspectiva do apóstolo Paulo, a justificação significa um ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e os reputa reto, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. A base não de méritos de homem, mas do representante obediente à lei, que derramou o seu sangue em favor dos mesmos, do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, pela obediência de um só homem, todos aqueles que creem nele podem ser feitos justos. O primeiro Adão, ele pecou no deserto, ele pecou no jardim. O segundo Adão, que é Cristo, ele foi fiel no deserto. Por causa do primeiro Adão, todos estão condenados. Por causa do segundo Adão, aquele que crê nele, todos estão salvos. Se for um homem, entrou o pecado, a morte, a condenação, por um só homem, entrou a justiça, a justificação, por meio da fé em Cristo Jesus. Como Deus é maravilhoso, como Ele é soberano. O pecado de Adão não o pegou de surpresa. Muito antes do homem pecar, Deus já tinha o plano da redenção prontinho. Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E a oportunidade, ela está aberta. A porta da esperança ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. Todo aquele que crê em Jesus pode ser salvo, pode ser declarado justo. Mas eu não posso te prometer até quando essa porta vai ficar aberta. Porque chegará o dia que não haverá mais tempo. A Bíblia nos conta que Jesus, Ele irá se manifestar nas nuvens, irá buscar a sua igreja. Nós estamos fazendo o nosso papel, anunciando o Santo Evangelho para todo aquele que crê e possa vir diante de Deus. Mas, quando chegar aquele grande dia, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele não poderá mais ser salvo. Ele será condenado. Porque Deus, Ele nos dá tempo, Ele nos dá oportunidade, mas chegará um momento que a porta da esperança, que é o próprio Jesus, Ele mesmo disse que Ele é a porta, que Ele é o caminho. Chegará um momento que essa porta será fechada, e depois que fechou, não tem mais jeito. A Bíblia diz que naquele grande dia, Jesus, Ele vai declarar diante do Pai todos aqueles que confessaram o nome dele como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que todo aquele que não se envergonhou do Senhor aqui nessa terra, ele será declarado justo diante do Pai e dos anjos. Mas aquele que negou, aquele que virou as costas para o sacrifício dele, ele será lançado em trevas exteriores. Para os justos, para os salvos, na pessoa de Jesus, ele dirá: vinde benditos de meu Pai,
possuir por herança os céus, que foi preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que não aceitaram esse sacrifício, eles ouvirão da boca do Mestre: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Jesus hoje é o nosso advogado, mas quando ele vir buscar a sua igreja, ele será o justo juiz. E ai daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre. Então a oportunidade está aberta. Creia em Jesus enquanto é tempo. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração, porque essa oportunidade é valiosa. Você pode passar de condenado a salvo, se você crer no nome santo de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.